Esses dias atrás, eu fiz um vídeo sobre Farmagold no evento. E aí eu fiquei intrigada com um dos comentários, que é esse aqui. O Liam, ele escreveu o seguinte: o pá nesse jogo é muito estranho. E logo embaixo o Bruno escreveu: demais, mano. Vi os comentários da Play Store, tem muita gente falando sobre isso também. Eu mesma já tentei jogar, mas é muito estranho matar mob e não ganhar XP. E só o pá fazendo missões. Outras coisas é que, se não me engano, também tem limite de level. E aí, depois de ler esses comentários, eu acabei ficando um pouco intrigada. Porque eu nunca tinha parado pra pensar nisso, né? Pra mim, que eu jogo Warspira há bastante tempo, é uma coisa totalmente normal. É upar fazendo missões, o mob ele não dá experiência, né? E assim, vida que segue. Mas aí eu parei pra pensar direito, né? E se a gente for ver, a maioria dos jogos de MMORPG eles acabam adotando o sistema de experiência por mob. Então, quanto mais mob você farmar, mais experiência você vai ganhar e assim você vai upar mais rápido. E eu sou uma jogadora de Warsphere, mas eu também vim de outros jogos de MMORPG. Joguei Tibia, joguei Ragnarok, enfim, outros jogos. E o que eu acabei percebendo é que realmente o sistema de up do Warsphere, ele é diferente dos outros. E talvez, por ser um sistema diferente, acaba pegando alguns jogadores assim, sabe? E talvez esse pode ser um dos motivos que fazem com que os jogadores novos de Warsphere experimentem um jogo rapidinho por algum tempo e acabem logo desistindo por conta de estarem acostumados com outro sistema, né? Para upar mais rápido e conseguir evoluir o personagem. Então, eu acabei resolvendo fazer esse vídeo para tentar conversar um pouco com vocês e ver a opinião de vocês sobre isso, né? E também dar um pouco da minha própria opinião. Se eu acho que o sistema de up do jogo ele é bom, ele é falho, se poderia melhorar ou não. Contando um pouco da minha própria experiência, eu comecei a jogar Warsphere há uns 4 ou 5 anos atrás. E eu também vinha de uma experiência de MMORPGs que eram com um sistema mais conhecido, que é você matar mob, ganhar experiência e assim upar o personagem. Então, à primeira vista, sim, eu realmente achei diferente, né? Mas, pra dizer bem a verdade, talvez tenha sido isso que tenha me prendido no jogo. Porque se fosse só mais um MMORPG de matar mobzinho pra upar, pra ganhar level, não teria chamado tanto a minha atenção, por ser algo comum, né? E o Warsphere Online, ele acabou sendo um jogo que me pegou por isso. Eu fiquei intrigada. Eu falei, nossa, para ganhar experiência, como que faz nesse jogo? E aí eu vi que era através das missões. E aí eu acabei fazendo as missões e eu acabei, assim, tentando ler um pouquinho da história da missão. E eu acabei me interessando por isso, porque eu falei assim, nossa, então para você conseguir jogar o modo, upar o personagem, você tem que jogar o modo história do jogo, né? E conhecer um pouco mais da lore do jogo, conhecer um pouco mais da mecânica, como que funciona. Isso acabou, me deixando mais interessada. Então, se você que está assistindo esse vídeo agora está começando a jogar Respira Online e tá com esse sentimento de estranheza a respeito de toda a mecânica do jogo, de como faz para upar, etc., o que eu tenho para dizer para você é calma, tenha paciência, porque isso é normal. Todo mundo, a princípio, acaba tendo um pouco de sentimento de estranheza por não estar acostumado a jogar dessa maneira. Mas ao longo do tempo, conforme você for jogando e for adquirindo as mecânicas do jogo, vai acabar sendo uma coisa normal. Outro conselho que eu poderia dar para você que está começando o jogo agora e está pensando se continua a jogar o jogo ou não, eu tenho que dizer para você uma grande verdade. O conteúdo principal do jogo não tá logo no começo do jogo. Então, se você tá jogando agora e tá achando cansativo fazer as missões, ou então se você tá com dificuldade, né, porque muita gente acaba tendo dificuldade de começar o jogo, eu entendo você, sim, é um pouco difícil para começar o jogo. Antigamente foi um pouco pior. Agora, a empresa ela facilitou muito para você que está no começo do jogo a evoluir e sair do primeiro mapa, conhecer os outros mapas, né? Porque existem 4 mapas para serem explorados no jogo. Então, se você está logo no começo, é normal.
tá? Você vai sentir um pouquinho de dificuldade sim, mas o conteúdo do jogo, você só vai ter realmente a experiência do que é jogar o Spin Online quando você sair do primeiro mapa, tiver um personagem com os equipamentos montados. Então, a princípio, sim, você vai ter que focar em upar o level do seu personagem, isso é inevitável. Mas, se você achou chato logo no começo, o que eu tenho pra te dizer é que o jogo ele melhora um pouco depois. Então, o conteúdo está todo no late game, quando você para de upar o level do personagem e começa a melhorar o personagem, a melhorar os equipamentos, a aproveitar os eventos, a entrar em uma guilda ativa, a participar das Wars, GVG e também a Arena. Então, o Speed Online tem muito conteúdo, tem conteúdo para quem gosta de PvE também, que é farmar mobs, farmar boss, digamos assim, farmar torres. Então, se você tá com essa primeira impressão, eu aconselharia você a jogar um pouco mais, pelo menos até sair do mapa 1, para você ver se você realmente se interessa pelo jogo ou não. E não é tão difícil assim você sair do primeiro mapa. Agora as missões foram facilitadas e eu até poderia dar algumas dicas, se vocês quiserem saber como sair logo no mapa 1 e poder cair no mapa 2 e progredir o seu personagem tentando evoluir o level e melhorando os equipamentos. E agora voltando ao sistema de up do jogo, eu acabei então pensando em alguns motivos que possam ser bons, né, do jogo ter esse sistema. Alguns prós a respeito desse sistema de up. O primeiro deles é que quando você retira a experiência ganha por farm de mobs e também você não evolui o seu personagem dessa maneira, uma das coisas que você acaba inibindo no jogo é a existência de bots para farmar contas, né? Para farmar level das contas. Porque em muitos jogos é comum os bots acabarem sendo utilizados para ficar o personagem lá infinitamente upando de maneira automática e muitas vezes de maneira ilegal. Então, dessa forma, não tem como abusar disso, porque para você fazer as missões, você precisa ter uma pessoa jogando, então o sistema de bots acaba ficando ineficaz para evoluir o personagem. Então essa é uma das formas, né? Outra coisa também que pode ser considerado um pró é que você pode, desta maneira, travar o level do personagem no level que você quiser. Por quê? Existem alguns levels chave no jogo. Existe o primeiro level, que é o level 6. Você pode travar o personagem no level 6. Você pode travar o personagem no level 20. Você pode travar o seu personagem no level 13. Você pode travar o seu personagem no level 24. Você pode travar em qualquer level chave, digamos assim. E como eu sei qual é o level chave? É o level máximo que você pode jogar em cada uma das arenas. Então é só você entrar lá no sistema de arenas, você vai olhar qual é o level máximo para as pessoas que podem entrar naquela arena. E aí você vai saber qual é o nível máximo para que o level possa ser travado para aquela arena. Então, se você, por exemplo, quer travar o seu personagem no level 20, para poder farmar mobs no level 20, para poder farmar torres também do level 20, você pode travar o level do seu personagem, inclusive para poder jogar o modo arena também com level travado. E não vai acontecer de você matar um mob sem querer e acabar upando o level do seu personagem, e aí assim perdendo todo o progresso dele na arena, por exemplo. E você pode me perguntar o seguinte: ah, mas e se por acaso eu quiser fazer as missões de algum evento, por exemplo, ou qualquer outra missão do jogo, e eu quiser travar o level do meu personagem, eu não vou poder. Pode sim, porque existe uma poção para isso, que ela dura um tempo específico, e durante esse tempo, mesmo que você entregar missões, você não vai receber experiência. Então você consegue sim travar o level do seu personagem pelo tempo que você quiser. E aí, quando você quiser realmente decidir upar o level do seu personagem, é só você continuar progredindo, fazendo as missões e também evoluindo o boneco. Uma coisa que os jogadores iniciantes não sabem,
Você que é experiente, obviamente, já sabe, mas se você tá começando a jogar o jogo agora, tendo as primeiras impressões e tá achando que o personagem tá evoluindo de maneira muito lenta, saiba que existem maneiras de aumentar o ganho de experiência por cada missão que você entrega. E aí, se você conseguir acumular mais métodos de aumento de experiência, você vai acabar progredindo mais rápido. Existem algumas poções que aumentam o ganho de experiência. A maioria delas você consegue pela loja milagrosa ou então comprando de outros jogadores por gold. Mas eu sei que no começo é difícil de conseguir gold ou moedas milagrosas. Então, meu conselho, na verdade, seria no começo, até você acostumar o jogo, jogue sem usar mesmo as poções e guarde a poção para quando você já tiver acostumado com o jogo, com o sistema, e um dia que você tenha bastante tempo, porque a poção vai durar um certo tempo, então você tem que otimizar o máximo possível para poder entregar o máximo de missões durante esse período de tempo. Se você entrar em uma guilda ativa que tenha o buff de experiência ativo, você também, quando entregar as missões, vai conseguir ganhar mais experiência. Mas nesse caso, você precisa encontrar uma guilda que tenha o buff e você tem que pedir para os herdeiros da guilda ativarem o buff para você. Só assim você vai ter o buff ativo e vai conseguir, então, upar o seu personagem ganhando mais experiência. Lembrando que esses métodos são acumulativos, então você consegue juntar vários métodos para aumentar ainda mais a experiência ganha. O maior conselho que eu teria, na verdade, para dar para vocês que estão jogando agora, estão com dificuldade de evoluir personagem logo no começo do jogo, não tenha vergonha de pedir ajuda. Você consegue fazer tudo sozinho no mapa 1, porém, se tiver alguém para te ajudar, vai facilitar bastante. Outra coisa também que eu teria para aconselhar no começo, se você não tem nada, se você não tem gold, se você não tem muito conhecimento do jogo, crie uma classe que tenha cura, porque você vai evitar de gastar gold com poções que curam o seu HP. Outra coisa também que eu teria para aconselhar para vocês não gaste o gold que vocês ganharem logo de cara, logo no comecinho do jogo. Guardem todo o gold possível que vocês puderem. Lembra que traje não dá poder, então não fique gastando com besteira. Esse gold vai ser muito importante para você conseguir comprar o seu set level 13 e aí conseguir evoluir o seu personagem no mapa 2. Então, não fique comprando a cada level um equipamento, por exemplo, você upou do level 5 para o level 9, eu vou comprar outro equipamento. Não, guarde todo esse gold, não gaste. Todo o recurso que você juntar no mapa 1, guarde, não gaste. E aí você vai gastar somente com seus equipamentos level 13, porque vai te ajudar muito e vai fazer com que você não fique travado pela falta de gold, porque essa é uma das grandes dificuldades logo no começo do jogo. Então, um conselho que eu teria para você que está começando agora o jogo e está tendo esse sentimento de estranheza sobre essa fase inicial de Warspir Online, tenha paciência, tenha calma, jogue o jogo, tenha as experiências que a fase inicial do jogo proporciona, porque você vai acabar se acostumando com a mecânica do jogo. E aí também o conselho mais importante, não tenham vergonha de pedir ajuda, não tenham vergonha de perguntar, pesquisem bastante conteúdo de Warspir Online, tem muitos vídeos, muitos canais, no meu canal tem bastante vídeo para iniciante, tem outros canais que também tem muito vídeo para iniciante, e também pesquise as maneiras de conseguir gold sendo free player, sendo level low, né? No meu canal tem uma playlist, se vocês quiserem, de como farmar gold logo no começo do jogo. Então, pesquise lá na playlist. Tem outros canais que também falam sobre esse tema, que é um dos temas mais interessados, assim, pelas pessoas que assistem conteúdo de Warspir. Então, não tenha vergonha de pesquisar e também tente melhorar o seu personagem antes de desistir. Então é isso, gente. Deixa nos comentários se vocês tiverem alguma coisa para acrescentar, ou se vocês concordam, discordam, enfim, qualquer coisa. Eu fico muito feliz quando vocês escrevem nos comentários, porque além de engajar o vídeo, né, e fazer com que o vídeo chegue para mais pessoas, também me faz com que eu veja, né, qual é a opinião de vocês. Inclusive, esse vídeo inteiro foi baseado nesses comentários que vocês deixaram nos meus vídeos. Então, é isso, gente.
Espero que vocês tenham gostado, espero que a experiência de vocês em um Whisper Online seja boa. E a gente se vê por aí. Até mais, tchau, tchau.